A paz de Cristo, meus irmãos. No vídeo de hoje sobre o assunto paternidade, um vídeo focado em pais naturais e pais espirituais, nós vamos falar sobre a túnica, que é um símbolo de unção, um símbolo de autoridade. Vamos fazer a leitura que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 2. Samuel, contudo, ainda era menino ou jovem, e ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor, e o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Vamos analisar? Nós aprendemos aqui que o jovem Samuel, ele já ministrava perante o Senhor, ainda quando ele era menino ou jovem, ou seja, desde pequeno, desde criança, desde a sua menor idade. Ele não ficava olhando, mas ele já ministrava perante o Senhor. E ele vestia uma roupa especial, uma túnica de linho. Então eu vejo a importância das pessoas, dos líderes, dos pais ensinarem já as crianças, os pequenos, a não somente ficar olhando, mas já ministrar algo perante a presença do Senhor. E não de qualquer maneira. Aqui ele estava com uma túnica de linho, que representa uma veste especial, é uma veste sacerdotal, que representa que ele não estava despreparado, ou seja, que ele estava correto, estava na posição com a veste correta. Ele estava, então, de maneira planejada, de maneira organizada. Outro detalhe importante é que o que ele participava, o que ele fazia não era perante os homens, mas sim perante Deus. É claro que o que ele exercia também era perante os homens. O que ele ministrava, é claro que ministrava ali juntamente com Eli e na presença de Eli, que representa a sua liderança. Mas na realidade o próprio Deus recebia o que ele ministrava perante o Senhor. Então a gente tem esse chamado de atenção que todas as atividades que nós fazemos no reino são perante o próprio Senhor. No verso 19, então, vai dizer que sua mãe, ela fazia uma túnica de quanto em quanto tempo? Todos os anos. A cada ano, quando a sua família subia para fazer o sacrifício anual, a mãe tinha preparado uma túnica perante aquele ano e ela ia então dar uma nova túnica ao seu filho, porque a túnica do ano passado, do ano anterior, já não cabia mais em Samuel. É claro que isso o texto bíblico não diz, mas nós conseguimos imaginar que o crescimento de Samuel, o seu crescimento natural e o seu crescimento espiritual, assim como uma criança natural para nós, uma roupa de um ano muitas vezes não cabe no outro. E era assim também perante Samuel. Era fisicamente e também era espiritualmente. A túnica do ano anterior já não servia mais. Então, se precisava, era necessário fazer uma túnica nova todos os anos, tamanho o crescimento que era desse jovem. Esse crescimento é o crescimento natural, é o crescimento esperado para todos os crentes. O crescimento ele não era exclusivo somente para Samuel, mas Deus certamente espera que todos os nascidos de novo eles venham a crescer e venham se desenvolver todos os anos. E o texto conclui dizendo que Samuel crescia diante do Senhor. E vai também dizer que ele crescia e se fazia agradável perante o Senhor e também perante os homens. Então, o crescimento adequado, ele é adequado perante Deus, ele é agradável diante de Deus em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar diante de Deus, mas ele também é agradável, ele também é favorável diante dos homens. Há algumas pessoas que pervertem essa verdade, que torcem essa verdade e dizem que o crescimento é só diante de Deus e não precisa diante dos homens. Mas nós encontramos inúmeros textos na Bíblia que mostram esse crescimento primeiro diante de Deus e também diante dos homens.
porque primeiro o crescimento é reconhecido pelo próprio Senhor, representando as verdades celestiais, representando o trono de Deus. Mas isso também reflete na nossa esfera natural. Os homens que estão ao nosso redor, os nossos líderes, os nossos pais na fé, eles também devem perceber o nosso crescimento. Isso eles devem perceber de uma maneira natural, de uma maneira espontânea. Então, o verdadeiro crescimento, ele é para os dois lados. É principalmente perante Deus, o Senhor, mas também diante dos homens. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é a questão da figura da mãe nesse texto. Essa mãe aqui, ela faz figura do próprio Deus, ela faz figura da paternidade, ela faz figura da liderança, ou seja, que o próprio Deus e os pais espirituais de uma pessoa desejam que os seus filhos cresçam e que se desenvolvam. E esse crescimento ele tem que acontecer com frequência, com continuidade. Esse crescimento aqui ele acontecia de ano a ano. O texto bíblico vai dizer que a mãe de Samuel, ela não olhava para o crescimento do filho, mas vai dizer muito mais do que isso. Vai dizer que a mãe lhe fazia uma túnica nova todos os anos. Então, os pais espirituais, a família espiritual, não deve somente ficar olhando para o crescimento, mas deve fazer algo, preparar algo, planejar algo, para que ano após ano, acompanhando o crescimento espiritual, que nós possamos trazer algo, né, para os nossos liderados, para os nossos filhos na fé, que preparem ele para o novo ano que vai começar. Existe um crescimento, então, de Deus que é desejado para todos nós. E é necessário, repito, da família espiritual, dos pais da fé, é necessário da liderança preparar algo para todo ano, para que os nossos liderados, os nossos jovens, os nossos meninos, eles cresçam e se desenvolvam na presença de Deus maravilhosamente bem. Então não fique só olhando, mas faça algo. Aqui nesse texto, a mãe ela fazia uma túnica. Túnica representa um símbolo de sacerdócio, um símbolo de autoridade, um símbolo de ministério. Então não fique somente olhando, faça algo, contribua, né? Prepare algo para o crescimento dos seus filhos espirituais também. E você que é um pai natural, que tem filhos que estão crescendo na presença do Senhor, prepare o caminho dos seus filhos. E você que é uma liderança espiritual, que tem filhos na fé, também prepare algo para o crescimento dos seus filhos. Apresente, prepare ao longo de um ano todo e fique com essa expectativa maravilhosa de a cada ano ter algo para ofertar e fazer pelos seus filhos espirituais. Amém? Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus. Se esse vídeo edificou a sua vida, que você possa curtir, que você possa também compartilhar no nome do Senhor Jesus.